sejam bem-vindos ao podcast do Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou o Rafik e estou acompanhado aqui da minha digníssima noiva. Olá, eu sou a Catarina, bem-vindos. Estamos no episódio 49. A sério? 49. Fogo. Estamos a 3 episódios de fazer um ano. Podcast. Fogo, impressionante. Já viste? Pois é. Agora... Todas as semanas aqui a mandar a conversa. É verdade, já viste? Fogo. Agora a pensar assim, se eu não tivesse provocado para que nós fizéssemos isto, ainda estávamos aqui... Estávamos no episódio 0. Mas sim, olha, estou um bocado nostálgico porque efetivamente aproximamos de um ano de episódio, vamos ter algumas novidades entretanto em relação a isto que nós estamos a construir no podcast e que de alguma forma tem sido já reconhecido e que em breve vamos poder anunciar aqui à comunidade, não é? Se calhar já no episódio 50, se calhar no episódio de um ano, mas temos que arranjar aqui uma maneira de fazer uma festa. Uma festa do Que Rico Casal? De um ano. O que é que achas? De episódio? De podcast? Sim. Acho que pode ser. Pessoal, Tudo depende do formato da festa, ok? Pessoal que só ouve o episódio tem mesmo que ir para o YouTube ver isto, porque ela revira-me os olhos completamente quando eu lanço aqui assim para este desafio. Não é? Sim. Mas sim, mas eu acho que temos que fazer, acho que a comunidade merece. Acho que a comunidade merece, acho que todo o carinho e todo o amor que temos recebido no podcast merece que nós façamos alguma coisa. Temos que pensar nisso e deixar aqui o desafio a que também proponham, não é? Proponham o que é que vocês gostavam que nós fizéssemos no episódio 52, no episódio de um ano, para celebrar um ano de podcast do Que Rico Casal. O que é que gostavam que acontecesse, não é? Para vocês vão ao Instagram e que nos digam, não é? Sim. Hoje o que é que vamos falar? Então, hoje vamos falar de um tema muito atual, principalmente para quem está mais desperto para isto dos mercados financeiros. Já reparou que tem havido aqui toda uma volatilidade nos mercados, quedas assim mais estranhas, pronto. E então vamos falar um bocadinho de como é que podemos lidar com isto, ou seja, como é que vamos agir perante um mercado volátil. O que é um mercado volátil? Se calhar começamos logo por aí, não é? Sim, antes de... Já falámos da proposta, não? Vamos falar de volatilidade, de risco, de como reagir num mercado um bocadinho mais incerto, vamos falar um bocado de economia, de inflação, mas antes disso temos que vestir o nosso... O papel de youtubers e coisas. E podcasters. Então, YouTube, seguir, não? Primeiro é seguir, não é? Subscrever o canal, ativar o sininho para receberem notificações cada vez que publicamos uma coisa nova, para não perderem nada. E pôr gosto. E pôr gosto aqui no episódio. E comentar, atentos. podem comentar coisas. Podem comentar sim. Tem mesmo que ativar a notificação porque vai haver coisas novas, portanto, para quando não querem perder, não vão querer perder. Não vão de certeza, porque já sabem connosco não podem perder nada. Sim. Mas sim, para quem estiver a ouvir no Spotify ou nos outros, exatamente, não se esqueçam de seguir, não se esqueçam também de ativar a notificação, também dá, e de particularmente quem estiver no Spotify, classificar com 5 estrelas o podcast, porque isso vai ajudar a que o podcast cresça mais e que certamente passe para o próximo nível e que consigamos chegar a mais pessoas com a nossa mensagem. Não é? E agradecimentos ao Sebastian pela produção do vídeo e ao Zé, da Z Effect, pelo tratamento do áudio. Exatamente. Sebastian, como é que é? Muito bem. Vamos a isso então. Vamos falar de volatilidade, vamos falar de coisas económicas e cenas, não é? Cenas estranhas. Exato. Volatilidade. Que é isso? Mas porquê que surgiu isto? Basicamente porque nós temos interação com as pessoas e houve pessoas que nos perguntaram, não é? Ou seja, como é que nós lidávamos quando o mercado começa a cair e como é que nós gerimos as nossas emoções perante ver o nosso dinheiro desaparecer, não é? Então
decidimos vir falar um bocado sobre isso. Vir falar um bocado do que se está a passar na economia, o que poderá estar a provocar e de que forma é que as pessoas podem reagir perante um cenário desses, não é? Sim. Boa. Começando pela volatilidade. O que é a volatilidade? Nós no episódio anterior falámos de risco, falámos de risco-rentabilidade. Basicamente a volatilidade representa o risco no investimento. Representa, quando nós olhamos para um gráfico, normalmente quando nós vamos ver, por exemplo, o comportamento de uma ação ou de um ETF e vemos aquilo a subir e a descer, e a subir e a descer. Que é o preço, a subir e a descer. Como é que o preço daquele ativo varia dentro de um dia, dentro de um período, não é? E, portanto, quanto maior a variação, maior a volatilidade, maior o risco, não é? Por exemplo, quando falamos de uma ação de uma empresa como a Coca-Cola, que é uma empresa já mais estabilizada, com não sei quantos anos de existência, à partida a volatilidade dessa ação, dessa empresa, vai ser mais baixa. Certo, porque já não se espera que haja grandes mudanças no preço. Exatamente. Agora, uma empresa mais pequena, que esteja em crescimento, em princípio vai ter um risco maior, porque ainda não passou o teste do tempo, e poderá ter muito mais instabilidade e, consequentemente, mais volatilidade, ou seja, mais risco. Por exemplo, quando falamos de um ativo mais arriscado como criptomoedas, quando falamos disso, falamos de um ativo com muito maior volatilidade, ou seja, num dia pode variar 5% para cima, no outro dia variar 10% para baixo. Sim, e a volatilidade também está muito associada à permeabilidade a eventos externos, ou seja, pequenos ou grandes coisas, grandes eventos que aconteçam no mundo, que já vamos falar um bocadinho disso, podem provocar variações no preço de determinadas ações. Por exemplo, a Coca-Cola, mais uma vez, pegando o exemplo que o Rafi deu, como é uma empresa já muito sedimentada, à partida, coisas que aconteçam no mundo já não vão fazer com que a ação varie tanto, porque nós já sabemos que a Coca-Cola vai existir para sempre. Sim, a partir assim, ou seja, tem muito mais histórico, de forma a que os seus investidores também são mais maduros e, portanto, não são tão reativos a eventos externos. Embora existam eventos da economia que impactem o mercado como um todo, não é? Mas quando falamos da realidade de uma empresa específica, em princípio não tem esse impacto. Mas basicamente isto para explicar o que é a volatilidade, e de forma que isto está relacionado com o risco, não é? Trazendo essa visão, podemos falar de, então, mas eu já percebi o que é a volatilidade. Já percebi que a volatilidade está associada ao risco e tem a ver com, a variação dos preços ao longo de um período de tempo. Então, mas o que é que provoca esta volatilidade? O que é que provoca esta variação dos preços ao longo do tempo, não é? E tu trazias essa visão de, pode ser por efeitos, fatores externos, não é? Por situações da economia, mas também pode ser por situações internas da empresa, não é? Certo. Por exemplo, nós agora na divulgação de resultados do Facebook, neste caso da Meta, houve uma grande correção da ação, cerca de 25% para baixo, que representou uma grande perda da capitalização da empresa. E porquê que isto aconteceu? Basicamente por um dos fatores que influencia o preço, que é, normalmente o mercado procura precificar o futuro, procura fazer previsões do futuro e incluir na valorização da empresa. Certo. E por isso é que se decide comprar ou vender uma ação hoje, é porque se eu compro hoje, é porque eu acredito que ela vai valer mais no futuro. Ou seja, a avaliar a empresa daqui a 6 meses ou daqui a um ano num determinado montante. Ou seja, imagina, 1 bilhão. Se quando eu chego a essa altura a empresa não vale 1 bilhão, vale menos, eu vou vender. Certo. Então o preço da ação vai baixar. Não é? Ou seja, isto é o que normalmente nós fazemos como investidores. Portanto, o que aconteceu com a Meta e que normalmente acontece com outras empresas, para cima ou para baixo, é existe divulgação de resultados. Os resultados representam uma atualização da valorização, ou seja, como se fosse uma confirmação se a avaliação que se tinha feito anteriormente está correta ou não. Certo. Então, os resultados da Meta vieram abaixo daquilo que o mercado previa. Então, basicamente, o que acontece? O mercado errou, então eles têm que corrigir
toca a vender porque esta empresa não vale aquilo que eu estava à espera, já vale menos. Sim, e vendendo há mais ações disponíveis, por exemplo, da Meta em mercado, e como há mais oferta em mercado, o preço diminui. Exatamente. Portanto, acontece esse efeito de correção. E isso representa essa volatilidade, ou seja, um dos fatores que representa a volatilidade quando falamos de mercado, de ações, tem a ver com isso, que é expectativa versus realidade. Que é, eu espero algo e esse algo acontece para cima ou para baixo e, consequentemente, o mercado corrige. Se, por exemplo, se eu tinha esperado que a empresa valesse 1 bilhão e ela apresentasse resultados que a valorizassem em 1,2 bilhões, provavelmente a ação ia valorizar em determinada, ou seja, ia ter uma volatilidade positiva, ia ter uma valorização em relação àquilo que tinha sido antecipadamente previsto. Porquê? Porque havia mais pessoas à procura daquelas ações e existiria mais procura e face à oferta que efetivamente existe, ou seja, mais uma vez os preços aumentam porque a procura aumenta. Exatamente. Portanto, esse é um fator. Depois temos outros fatores, como por exemplo a pandemia, não é? Que é o medo. Não é? Que é, ocorreu uma pandemia e de repente toda a gente acha que as empresas vão fechar e entra-se num medo terrível. Então, e vão baixar os resultados. Então o que as pessoas fazem? Vendo. Porquê? Porque eu preciso do dinheiro do meu lado para poder fazer face a uma crise. Para poder tomar decisões. Exatamente, para poder fazer face a uma crise. Ou seja, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa de investimentos em que eu tenho muito dinheiro no mercado investido e de repente vem uma pandemia e eu vou precisar desse dinheiro, se calhar, para quê? Para suprir as minhas necessidades de estrutura, as minhas necessidades básicas, então eu vou vender para poder ter dinheiro em caixa, para poder sobreviver a esta tempestade. Então foi o que aconteceu. É um evento também que ninguém está à espera e que acontece de um dia para o outro. Né? E depois existem também rumores. Ou seja, por exemplo, um dos rumores que existe agora e que pode ser uma realidade quando o episódio sair, não é? Sim, aliás, sim, porque acho que a data fixada é 20 de Fevereiro. Fixada, não é? Fixada pelos senhores, sim. Não, ou seja, prevista. Os Estados Unidos diz que pode ser no dia 20, que é o dia ideal, mas é assim. Estamos a falar da potencial guerra ou seja, a potencial invasão da Rússia à Ucrânia. É assim, acho que os russos seriam um bocado burros se invadissem dia 20. Se dissem, eu vou-vos avisar a todos que vou invadir. Sim, eles estão a negar, né? Já têm tudo pronto, mas dizem que não vão invadir. Né? Ou seja, seria mau. Ou então se me dizer assim, eu vou atacar por este lado dia 20, mas depois toda a gente olha para ali e eles vão para o outro lado. Ou seja, taticamente não fazia sentido. Mas estamos a falar disso, estamos a falar dos rumores de invasão da Rússia, ou seja, da Rússia invadir a Ucrânia, e isso consequentemente tem gerado toda uma instabilidade política, porque os Estados Unidos dizem que se a Rússia meter os pés na Ucrânia vão ter que se haver com eles, não é? Vai ter que haver guerra e tudo mais, e portanto os Estados Unidos já começaram a mandar tropas para a Ucrânia e armas também. Exatamente, e portanto o que é que isto implica? Implica que potencialmente vamos falar de uma terceira guerra mundial. Vamos falar de duas grandes potências a lutar uma contra a outra. Noutra grande potência que é a Europa, não é? Exatamente. E portanto estamos a falar de toda uma instabilidade, todo um cenário que nós na nossa geração não a vivemos, mas que sabemos que uma guerra tem um poder de destruir muito valor, não é? Então, como é que, por exemplo, se vai sobreviver quando, por exemplo, a Rússia é uma das maiores exportadoras de gás, não é? Se a Rússia fecha o gás que chega para a Europa ou algo do género, como é que os europeus vão sobreviver? Como é que isso vai afetar a nível de desemprego? Sim, como é que isso vai produção industrial mesmo. Produção industrial, não é? Por exemplo, olhando aqui para a parte das empresas, vamos imaginar que temos investimentos em empresas da Europa, ou concretamente da Ucrânia, que precisam de gás. Deixam de receber gás da Rússia, têm pelo menos ali um momento em que não vão conseguir produzir. Portanto, se não vão conseguir produzir, à partida os seus resultados vão ser mais reduzidos, não é? Porque não vão conseguir vender nada. À partir dessas empresas vão perder valor, ou seja, se tiverem, não faço ideia se existem empresas da Ucrânia nestas situações,
Mas a partir as ações dessas empresas vão cair porque as pessoas não vão querer vender as ações dessas empresas porque acreditam que o valor delas vai diminuir. Sim, e não só isso, porque estamos a falar de uma ótica mundial, não é? Porque imagina, nós estamos num mundo globalizado, Sim. em que o gás não é distribuído só para um país, é distribuído para vários países. Ou seja, essa falta de distribuição vai afetar quem? As pessoas. Quem é que compra ações? São pessoas. Portanto, se eu entro em desemprego, como é que eu vou comprar ações? Ou como é que eu vou investir? Não invisto, vou-me tornar mais pobre, não é? Portanto, todo este efeito, todo este panorama mundial e até o medo, não é? Que falávamos, que é, eu nunca vivi uma guerra, portanto... não faço ideia do que é que vai acontecer. Exatamente, portanto, se não faço ideia do que vai acontecer, eu vou entesourar, ou seja, eu vou guardar o máximo de dinheiro possível comigo, caso aconteça alguma coisa, tiver que fugir, se tiver que fazer alguma coisa. Sim. Portanto, começa a haver esse zoom que afeta também as cadeias de distribuição mundiais e tudo mais. Isso gera muito mais instabilidade no mercado. Não é? Isso é um fator também que pode gerar essa instabilidade. Dito isto, o que é importante perceber? Primeiro, ter conhecimento, né? Saber efetivamente o que é que pode provocar esta volatilidade, o que é que pode provocar estas situações no mercado. Sim, não é? perceber o que é que está a acontecer. Exatamente. E depois, perante isso, qual é que é a minha estratégia, né? Ou seja, eu estou investido porquê? Quais foram as razões que me levaram a estar investido? Portanto, eu tenho estratégia, tenho fundamentos, tenho o meu racional bem estanque, não é? Ok, perante o meu racional bem estanque, aconteceu volatilidade, aconteceu variação, os meus fundamentos alteraram? Ou aquilo que está a acontecer no mundo pode afetar efetivamente aquela que é a minha estratégia? Pode-me fazer alterar a estratégia? Se não, é continuar a fazer aquilo que eu já fazia. Sim, ou seja, podemos de facto manter a nossa estratégia se nós acreditarmos nela, ter consciência de que ela temporariamente vai ser afetada. Também sabemos que as guerras começam e acabam, não é? Portanto, a expectativa é que mesmo que comece uma guerra possa terminar daqui a um tempo e a economia recupere e aí os nossos investimentos recuperem. Portanto, podemos decidir acreditar na nossa estratégia e manter pacientemente e aí é preciso ter alguma segurança mesmo. Sim, assim, nós estamos a falar de um cenário extremo, atenção. Quando falamos de guerra, dizer isto com esta leviandade é um bocado imprudente, não é? Sim. Porque não fazemos ideia, um cenário de guerra não fazemos ideia. Sim. Mas falar de um cenário normal, que é existem resultados que vêm abaixo e, ou seja, os resultados da empresa não correspondem, que é o normal do mercado. E perante isso, os fundamentos resultam. Agora, perante uma guerra, não acredito que existam muitos fundamentos que resistam, a não ser que tenhas assim tanto dinheiro que investas em empresas de armas. Certo. Não é? E investas em empresas associadas à guerra. Mas eu acredito que para o comum mortal, num cenário de guerra, a preocupação é colocar comida na mesa da família e garantir a segurança da família do que propriamente pensar na estratégia. Coisa que foi a inflação, não é? Sim, o que é que acontece? Mais uma vez, o que é a inflação? É a subida generalizada dos preços, ou seja, um pão hoje valerá-se no cenário de inflação, vale menos do que um pão daqui a um ano, ou 2 anos, ou 3 anos, pronto. Num cenário de escassez, muitas vezes o que acontece é que o preço de todos os produtos aumenta, não é? E aumenta de uma forma muitas vezes vertiginosa. Portanto, mais uma vez, é possível, nós já estamos no cenário de inflação, mas é possível que essa inflação ainda seja maior, mantendo este cenário de instabilidade e acreditando que possa haver um cenário de escassez de produtos. Sim, e a inflação funciona com uma gravidade para as ações, ou seja, basicamente um aumento de inflação naquilo que é a conta, não é? Ou seja, a parte mais matemática da avaliação de uma empresa, o número da inflação é um fator que entra nessa contabilização e tem o efeito de quanto maior a inflação, menor a avaliação da empresa.
Então, normalmente, quando a inflação cresce, a valorização das empresas baixa e, consequentemente, eu entro em venda, não é? Ou seja, eu vendo algo que eu achava que valia mais, agora vale menos porque a inflação aumentou. E, portanto, as empresas são avaliadas mais por baixo. E, portanto, o mercado corrige e por isso pode ser um fator de que as empresas comecem a ser valorizadas por baixo, não é? E depois tem outro efeito, não é? Que é, ok, a inflação tem um impacto na economia em geral, tem um impacto no desemprego, tem um impacto no aumento das taxas de juros dos países, não é? Ou seja, maior risco nos países e, consequentemente, também existe um efeito contrário, que é, se uma empresa, ou se um país tem mais risco, então existe um efeito de aumento de taxas de juros. E o efeito de aumento de taxas de juros, as obrigações dos Estados também têm uma remuneração melhor. Certo. Ou seja, estamos a dizer que um certificado de Tesouro, um certificado de Aforo e outras emissões estatais, não é? Acabam por remunerar melhor porque, como representam mais risco, exige maior rentabilidade, não é? Certo. Portanto, existe toda aqui uma combinação de fatores que faz com que os mercados acionistas sejam afetados por estas vias, ou seja, inconsistência entre expectativa de resultados e a realidade, cenários macroeconómicos adversos, questões de inflação que pode estar descontrolada e, acima de tudo, o medo que isso pode impactar nos seus investidores. Portanto, essa correção dos mercados advém um bocado destes fatores e outros também, não é? E portanto estamos a dizer, ok, como é que eu faço essa gestão? Ter uma estratégia, ter um fundamento e avaliar esse fundamento, se efetivamente se mantém e continuar. Ter aquela visão do, eu estou a investir por quê? Qual é que é o meu horizonte temporal? É para o longo prazo? Ou coloquei dinheiro que eu não estou disposto a esperar tanto tempo para o poder retirar? E portanto, é agir com calma e seguir a estratégia, não é? Sim, mais uma vez apostar na diversificação, não é? Exatamente. Ter de facto, ok, é importante ter investimentos nos Estados Unidos, até pode ser importante ter investimentos na Rússia, mas também ter noutros países, como por exemplo outras potências mundiais como a China, por exemplo, países emergentes, que mais uma vez num cenário desta instabilidade bélica entre os Estados Unidos e a Rússia poderão não estar envolvidos e portanto poderão até crescer face aos Estados Unidos e à Rússia, que poderão estar focados nisto. Portanto é um bocadinho ter essa diversificação e garantir que, ok, podemos estar a perder de um lado, mas está a ser compensado do outro. Sim. E acima de tudo, com esta questão que eu estava a dizer, que é, ok, se eu sei que as obrigações normalmente valorizam quando o mercado acionista quebra, não é? Ou seja, se eu tiver obrigações, se tiver ações, se tiver ouro, como nós falámos no último episódio, como reserva de valor, se eu tiver uma estratégia diversificada como imobiliário, eu consigo garantir que a minha carteira, a minha estratégia é forte o suficiente para sobreviver a momentos de maior instabilidade. O problema é que quando tu não tens uma estratégia, aconteça o que acontecer, tu não sabes quando é que estás de virar, porque não tiveste nenhum fundamento para te suportares em nada, não é? Tu investiste em criptomoedas porque as pessoas diziam que sim, não é? Sim, ou seja, é naquele momento em que tu vês as coisas a cair, tu tens a capacidade de pensar, ok, mas eu fiz isto, por isto. Exatamente. Portanto, se eu fiz isto, eu acredito que este momento de queda vai ser compensado no futuro. Ou então não, ou então eu fiz isto por isto e no momento de queda está na altura de vender. Sim, é um momento de subida, não é? Ou seja, é sempre avaliar os pressupostos. Se eu acreditava isto e isto mudou, ok, eu também tenho que ter a capacidade de mudar. Mas se eu acreditava nisto, não tenho indícios nenhums que isto tenha mudado, eu vou seguir a minha estratégia, porque o mercado é um mercado, não é? Existe muito aquela questão de se falar do mercado como o senhor mercado. É como se fosse uma pessoa muito irritadiça. Neste momento está muito irritadiça. Tanto está muito feliz, exuberante, como está muito irritado e chateado. Sim. E, portanto, eu não consigo mudar o humor dele, mas eu consigo adaptar-me ao humor dele. Ou seja, o senhor mercado é independente e faz lá as cenas dele, mas no longo prazo ele é médio.
pode ser exuberante, como pode ser muito irritadiço, mas no longo prazo ele é médio. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é ter uma carteira ou uma estratégia de investimentos que se adapte e sobreviva, ou seja, que beneficie da exuberância dele, mas que sobreviva às irritações dele. Exato. Portanto, ter ali uma coisa blindada que, se eu tenho esta estratégia e o mercado acionista cai, ok, eu perante a minha estratégia, eu tinha definido que tinha que ter uma porcentagem, sei lá, de 25%, 50% em ações. Ele agora representa 40% ou 20%. Ok, eu vou comprar ações para que na minha estratégia ele volte a representar 40%, 50%. Na medida em que eu sigo a minha estratégia, porque eu acredito que no médio prazo, no longo prazo, essa minha carteira vai garantir que eu sobrevivo às irritações do mercado e aproveito depois as exuberâncias do mercado. Sim. Ok? Eu acho que a principal dica que eu daria para quem está com medo neste período de volatilidade é: quão fortes são os teus fundamentos e as tuas estratégias de investimento? Investiste porque alguém te disse ou investiste porque sabes o que é que estás a fazer? Porque provavelmente quem investiu porque sabe o que está a fazer está tranquilo. Yeah. Okay? Tipo, sabe perfeitamente o que é que está a fazer, não é? Sim. Agora, quem investiu porque alguém disse, depois não tem Não essa... sabe o que fazer, exatamente, tem que ir de... perguntar a essa pessoa que Sim. disse: então e agora o que estás a fazer? Que é para eu te imitar, Yeah. não é? Sim. E isso não dá, até porque alguém disse, mas o dinheiro é teu. Claro. Portanto, no momento em que estás a perder, tu já não queres ouvir o outro, né? Já estás no género tipo, não, eu vou tirar o dinheiro daqui porque o dinheiro é meu e está tudo bem. E portanto, eu acho que a principal dica é exatamente essa: é tu saberes o que estás a fazer, teres princípios e estratégias que te permitam garantir que estás blindado quando as emoções começarem a sair, não é? E seguires o teu plano, enquanto ele for uma verdade para ti, não é? Sim. E por isso eu acho que temos aqui um livro que eu acho que é muito interessante e traz uma visão em relação a essa parte, que é um livro do Tony Robbins, que é o Inabalável, para quem estiver no YouTube, que estou aqui a mostrar, e que basicamente diz o seguinte: o método para conquistar a independência financeira, como manter a cabeça fria num mundo em mudanças. Eu acho que esta última frase é exatamente isso, é como manter a cabeça fria num mundo em mudanças. E a forma mais razoável é ter conhecimento, né? É saber como é que as coisas funcionam, né? Sim. Não teres investido só por investir. Sim. E, consequentemente, quando as coisas começam a correr menos bem, não sabes, né? Yeah. O que é que isso mesmo. tu achas que vai haver guerra ou não? Já agora. Não faço ideia. Não, pá, acho que sim, acho que é muito provável que, de facto é uma hipótese muito provável. Agora, se vai haver ou não faço ideia, nem sei se os senhores, se o Biden e o Putin sabem, sinceramente, não sei. Acho que o Putin é mais de acordar um dia e sim, bora lá, ou acordar um dia e caguei com isto. Acho que o Putin é mais inteligente que nós achamos. Pois, se calhar. Mas sim, antes que o Putin e a KGB ou sei lá o quê invadam aqui, ouvir este podcast. Exatamente, invadam aqui o podcast, é melhor calarmos, porque senão nós somos boicotados e entram aqui em... De censura. Exatamente, portanto, sim. Está dito, não é? Acho que trouxemos aqui uma visão em relação a como descansar as pessoas numa altura em que é mais complicado, né? Estamos a falar de dinheiro, não é? E não só, segurança. E também posso aconselhar outro livro, que é A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, acho eu, que fala muito do viés comportamental, de como é que funciona o nosso cérebro quando falamos de dinheiro, e isso pode trazer mais clareza em relação ao que é que as pessoas podem estar a sentir e o que é que isso significa, não é? Porque eu também às vezes acho que entramos muito numa senda de o mercado cai, compra que está mais barato, E eu acho que isso é bonito, mas quando falamos de emoções, existem níveis de resistência emocional diferentes de outros, que é quão baixo eu consigo ir num preço e continuar a comprar, não é? Ou seja, existia um investidor que dizia algo do género como: do que é que serve tu comprares coisas que estão a cair, se calhar essas coisas que estão a cair são ervas daninhas, não é? Ou seja, estás a vender coisas que estão a valorizar, estás a cortar rosas para alimentar ervas daninhas.
Ou seja, se está a cair, às vezes não vale a pena comprar, não é? Sim. E portanto, isto mais quando falamos de ações individuais. O mais importante e a forma mais fácil de resistir a isso é ter fundamentos, ter uma estratégia, ter critérios escritos. Escreve mesmo, ou seja, quando fores analisar uma ação, quando fores analisar, desenhar a tua estratégia de investimento, seja em ETF, seja no que for, escreve à frente a dizer assim, eu investi neste ETF porque isto e isto. Eu comprei esta ação porque acredito nisto e nisto. Ok, e depois de 2 em 2 meses eu vou lá ver, ok, eu acreditava nisto e nisto. Que informação nova é que eu tenho que me permita sustentar esta crença, não é? Continuar a acreditar nisto? Ok, continua, então vou reforçar porque eu acredito ainda que no longo prazo vai dar isto. Pá, e acho que acaba por ser mais simples. Sim. Desde que não se coloque sempre com esse disclaimer, que é desde que não se coloque dinheiro que se eu perder eu vou ter que ir debaixo da ponta. Pois, isso é importante, sim. Não é? Sim. Boa. Olha, eu acho que estamos a chegar ao fim. Achas que estamos a chegar ao fim? Acho. Eu não sei se quer dizer alguma coisa, não é? Não, está tudo. É isso mesmo. Ok. Boa. E deixar aqui a mensagem de que episódio 50, estamos a aproximar do episódio 52, portanto digam se querem Este é festa ou não. 49. Não, estamos a aproximar do episódio 50. Ok. Não é? E digam-nos se querem festa ou não. Deixamos uma caixa de perguntas ou não? As pessoas vão dizer que sim, não é? A gente gosta de festa. Está bem. Depois tratas da festa, não é? Tratamos, bebê, tratamos. Conheço. Está bem. Muito bem. Beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau.